Marcos capítulo 6, a partir do versículo 54. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 54. A minha versão diz assim: e saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Vamos orar mais uma vez? Sentado mesmo. Querido Deus, essa é a tua palavra. Oh Pai, nesse momento nós pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja falando conosco, ministrando aos nossos corações. Ajuda-nos a entender e assimilar qual é a tua vontade e o teu desejo para nós. Em nome de Jesus, que todos nós possamos ouvir o Espírito Santo nesse momento. Nós entendemos, nós reconhecemos que dependemos completamente e totalmente do Espírito Santo de Deus nessa hora. Entregamos, Pai, esse momento em tuas mãos. Amém. Amém. Meus irmãos, houve um momento do ministério de Jesus nessa terra que era praticamente impossível para o mestre ter um momento de privacidade. Por onde quer que ele andasse, por onde quer que ele passasse, as pessoas literalmente se amontoavam para ver Jesus passar. O ministério de Jesus estava ficando famoso e, como diz o texto que nós acabamos de ler, as pessoas traziam em leitos, traziam os enfermos para que Jesus pudesse curá-los. E Jesus assim o fazia. Então muitos cegos tornavam a ver, muitos coxos tornavam a andar, em alguns casos até mortos foram ressuscitados, e isso fez com que o ministério de Jesus crescesse, evoluísse e se tornasse muito famoso. Não raramente nós vemos na palavra de Deus exemplos de Jesus chegando a cidades, aldeias, a povoados, e causando um grande alvoroço. Por quê? Porque as pessoas reconheciam a figura de Jesus como Filho de Deus. Quer dizer, em alguns casos havia a dúvida, né? Eu costumo dizer, por onde Jesus passava, nada permanecia igual, isso é um fato. Ou as pessoas amavam Jesus, ou as pessoas odiavam Jesus. Mas a grande questão, e é onde eu quero chegar nessa noite, é que essas pessoas aqui, como diz o primeiro versículo que nós lemos, logo que eles saíram do barco, logo o reconheceram, logo viram de quem se tratava, eles sabiam quem era aquele que desceu do barco. Acontece que em muitas situações da nossa vida, no nosso dia a dia, surgem lutas, tribulações, surgem dificuldades, e nós acabamos tendo essa dificuldade de reconhecer a presença de Jesus. Às vezes começa um período de tribulação, de luta, algum momento difícil em nossas vidas, e todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. A palavra fala que no mundo nós vamos encontrar aflições,
Mas esse mesmo texto, ele continua dizendo: tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem diz isso? É o próprio Cristo. Então Jesus fala para nós: vamos enfrentar sim, lutas, tribulações, dificuldades, mas nós não podemos deixar de perceber a presença de Jesus, pois Ele sempre está lá, e Ele sempre vai estar lá. Nós só temos que ter a sensibilidade de reconhecer a presença dEle, independente do que estiver acontecendo. Nós temos que, às vezes, procurar com um pouco mais de atenção, mas temos que ter a certeza, Ele vai estar lá. Agora, eu queria compartilhar com os irmãos, nessa noite, algumas situações, alguns momentos em que algumas pessoas não conseguiram reconhecer Cristo, não conseguiram reconhecer Jesus. Para tal, nós vamos dar uma passeada agora na palavra de Deus, e eu quero convidar você a abrir ali no Evangelho de Mateus 14, 26. Mateus capítulo 14, versículo 26. Mateus capítulo 14, verso 26 diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Aqui é aquele texto, aquele fragmento, é um fragmento daquela passagem em que Jesus fala para os discípulos: convém passarmos para o outro lado. Então ele manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem o mar, e ele diz: vão à frente porque eu encontro vocês lá. Acontece que no meio do caminho iniciou-se uma grande tempestade, e os discípulos já estavam apavorados, eles estavam com medo, eles estavam receosos do que poderia vir a acontecer, e nisso eles olham e eles veem uma figura andando sobre as águas, e eles não conseguem ver que aquela figura é o próprio Jesus, e eles então dizem: é um fantasma. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes nós vamos estar navegando por essa vida, e nem sempre as águas do mar da vida são calmas. Existem muitas situações que o mar vai ficar revolto, vai se instaurar uma grande tempestade à nossa volta, as ondas vêm e batem contra a nossa navegação, contra a nossa embarcação, raio estourando do nosso lado, estralando do nosso lado, a chuva batendo contra o nosso rosto, vento forte, e nós vamos ficar apavorados, e nós vamos ficar com medo. Isso é normal que aconteça. Em alguma hora eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de situação, e nós não estamos isentos de voltar a passar por esse tipo de coisa. Uma tempestade se instalar e começar a nos botar medo, nos apavorar. Pois saiba que mesmo na hora da tempestade, Jesus Cristo vai estar lá. Mesmo na hora da tempestade mais terrível que você estiver enfrentando, Jesus Cristo vai estar lá. Agora eu digo para você, eu sei que no caso dos discípulos era difícil para eles, mesmo tendo grande comunhão, relacionamento com Jesus, mesmo para eles foi difícil não dar atenção às grandes ondas, aos raios, ao vento forte. Mesmo para eles foi difícil prestar atenção e procurar por Jesus na hora da aflição. Por isso que eles não conseguiram reconhecer a presença do Mestre.
Agora veja bem, aqui nós começamos a desdobrar a palavra de Deus e nós podemos nos perguntar, mas eram os discípulos, eles andavam com Jesus, eles sabiam do poder de Jesus Cristo e que Jesus podia fazer todas as coisas, ele tinha poder para tal. Por que eles então não reconheceram Jesus andando sobre as águas? Talvez porque eles nunca foram colocados à prova. Eu vi uma frase de um pastor, ele disse assim: a tempestade, ela serve para nos mostrar quem está conosco dentro do nosso barco. Nós temos que saber procurar Jesus na hora da tempestade, na hora da aflição. Por mais que as ondas estejam grandes e estejam tomando a nossa atenção, tirando o nosso foco, por mais que o raio caia do teu lado e que você quase morra, se você procurar com atenção, você vai conseguir encontrar a presença de Jesus ali. Existem certas situações, certas lutas e tribulações que acontecem em nossa vida, que servem para nos preparar, para nos treinar, para nos capacitar para coisas maiores e melhores. Sempre vamos poder encontrar a presença de Jesus. Ele sempre vai estar lá. No caso de Jesus, essa tempestade aqui, ela começou, e Jesus estava nessa tempestade junto com os discípulos. Agora veja bem, os discípulos estavam ali dentro daquela embarcação com muito medo, apavorados, e talvez até eles se perguntassem: poxa, mas foi Jesus que mandou a gente entrar no barco, Jesus que deu a ordem, Jesus que deu a direção para que a gente atravessasse para o outro lado, e por que agora eu estou enfrentando uma tempestade? A gente se questiona às vezes, né? Por que a gente enfrenta certas lutas? Por que a gente enfrenta certas dificuldades? Se eu estou fazendo tudo certo, se eu procuro ter uma vida reta, íntegra diante de Deus, por que essa luta começou? No caso dos discípulos, em especial de Pedro, o mar estava revolto, ele estava com medo, apavorado, mas Jesus deu a Pedro a oportunidade de viver algo maravilhoso, porque foi nessa hora, nesse momento, que Jesus fala: venha, e Pedro sai e anda sobre as águas. Ou seja, essa tempestade, essa luta, convergiu, voltou todas as atenções para a glória de Deus. Então olha só, para você pegar o raciocínio, talvez você está passando por uma luta e por uma tribulação agora, mas essa luta, essa dificuldade vai convergir para a glória de Deus na tua vida. Você só precisa ter fé. Outro exemplo de pessoa que confundiu a presença de Jesus, não conseguiu reconhecer ou perceber a presença de Jesus. João capítulo 20, versículo 15. João capítulo 20, versículo 15. A minha versão diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Você conhece a história da crucificação, você conhece a cronologia dos fatos, e você sabe que logo pelo domingo de manhã, Maria, uma das seguidoras de Cristo, foi correndo para o túmulo, e chegando lá, ela encontra o túmulo aberto e vazio, e nisso ela se põe a chorar. Acontece que Maria,
se deixou tomar nesse momento por um sentimento de tristeza. Ela chorou de tristeza. Pelo que nós entendemos desse texto aqui, nós não conseguimos imaginar que ela estava chorando de alegria, porque a intenção dela era encontrar o corpo. Ela chegou, ela não encontrou o corpo, então ela chorou de tristeza, de desgosto. E nisso chega uma pessoa e pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? Por que você chora? Ela achou que era o jardineiro do lugar, né? Já naquela época existiam pessoas que trabalhavam em locais onde eram enterrados os corpos, fazia a manutenção, a limpeza, né, do gramado, das flores, e ela não reconheceu que Jesus Cristo estava ali com ela naquele momento. Ela achou que talvez aquela figura simples, aquela pessoa simples, mais humilde, não era o próprio Jesus Cristo. Sabe o que acontece com a gente às vezes? Às vezes a gente fica tão vidrado, tão aficionado e dá tanto valor e importância para os túmulos vazios da nossa vida, que a gente não consegue perceber Jesus nas coisas mais simples. Olha só, para que você entenda. Maria estava tão envolvida por aquela tristeza, aquela depressão, e ela estava dando tanto valor para isso, que ela não conseguiu ver que quem estava ao seu lado era o próprio Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, momentos de tristeza vão vir sim, e nós temos que saber passar por isso, nós temos que saber enfrentar isso. Nós vamos ter momentos de tristeza sim, a questão é, nesses momentos de tristeza, de depressão, de melancolia, nós não podemos esquecer de Jesus. E no caso aqui, desta que seguia Jesus também, ela esqueceu-se que Jesus já havia dito, Jesus já havia anunciado, que tudo ia ficar bem. Às vezes a gente também fica triste, e a gente pensa, né, acabou o mundo, não dá mais, deu para mim, chega, estou entregando as pontas, já era. A gente tem essa tendência a supervalorizar os problemas, ao ponto de não enxergar Jesus Cristo. E sabe, Jesus ele sempre está lá, na hora em que estivermos chorando, na hora em que estivermos tristes, aflitos, na hora que o sentimento da depressão bater, que a melancolia tomar conta do nosso coração, Jesus vai estar lá, assim como esteve com Maria. Outro exemplo, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, eu quero ler alguns versículos com vocês. Lucas 24, versículo 14 ao 16. Lucas 24, o versículo 14 ao 16. Diz assim: e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Aqui eram dois seguidores de Jesus, voltando para casa após o evento da crucificação. Eles estavam viajando por aquele caminho, e eles iam dizendo assim: poxa, você viu o que aconteceu com Jesus? Ele não merecia, né?
Jesus era tão bom, Jesus fazia tantas coisas boas. Aí o outro dizia, é verdade, Jesus não precisava de tudo isso, né? Não precisava ter passado por isso. Eles iam discutindo pelo caminho, eles iam comentando aquilo que havia sucedido. E nisso, juntou-se a eles um terceiro viajante. Só que eles estavam tão frustrados com aquilo que havia acontecido, que eles não perceberam que aquele terceiro viajante era o próprio Jesus. Às vezes, a gente faz planos, a gente traça metas, objetivos, a gente imagina certas coisas, a gente sonha com certas coisas, com certas situações, mas nem sempre essas coisas se realizam, se concretizam. E automaticamente somos tomados por um sentimento de frustração. E essa frustração nos cega. Essa frustração é perigosa porque ela pode nos levar a uma condição de não enxergar Cristo em nossa jornada por essa terra. Sabe, nós também estamos de passagem. Nessa terra, nesse lugar, nós estamos como que viajando, nós somos peregrinos. E nós estamos aqui, né, cada dia que passa, cada momento que nós temos, é uma parte, um capítulo dessa viagem por essa terra. E ao longo da nossa viagem, nós vamos passar por momentos de frustração. Nós vamos lá imaginar coisas, sonhar com coisas, e talvez isso não se realize, não se concretize. Mas nesse momento, nós temos que nos lembrar, que por mais que a viagem esteja difícil, por mais que nós encontremos dificuldades e nos frustremos em alguns momentos dessa viagem, Jesus está viajando ao nosso lado. E quando nós não conseguirmos continuar a viagem, Jesus vai nos pegar no colo e nos levar ao destino final. Veja bem, existe até uma canção que fala sobre isso, né? Uma linda canção que fala, né? Que tinha alguém caminhando, né, por uma praia, e naquela praia ele olhava para trás e ele conseguia identificar 2 pares de pegadas, né? As pegadas na areia, o nome da canção, se eu não me engano. Só que o céu fechou, começou uma chuva, uma tempestade, e aquela pessoa que andava pela praia, ela olha para trás e ela já não enxerga mais um par de pegadas, 2 pares de pegadas, ela só acha um par de pegada, e nisso ela pergunta, poxa, mas agora que as coisas ficaram difíceis, o Senhor me abandona? Aí a resposta é que não abandonei você não, eu peguei você no colo, você não tinha mais condição, você não tinha mais força de viajar, eu estava levando você. É assim, irmão, é assim. Nós só temos que ter sensibilidade, inclusive na hora da frustração, de reconhecer que Jesus está ao nosso lado, Ele está conosco, Ele não nos desampara, Ele vai com a gente pelo caminho, pela jornada, pela peregrinação dessa vida, Ele vai conosco, Ele estará conosco. E ainda um outro exemplo, João capítulo 21, voltamos para o livro de João. João capítulo 21, versículo 4 ao versículo 7. João capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 7. João 21, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos
não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Irmãos, depois do que aconteceu com Jesus, e mais especificamente depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Então Pedro também estava triste, depressivo, frustrado. Pedro também estava com aquele sentimento de luto, de perda. Pedro também estava passando por isso. E acontece que num dado momento, os discípulos, o grupo de seguidores de Jesus dissipou-se após a crucificação, e Pedro estava na casa dele, na residência dele, e ele fala assim, o versículo ele diz: vou pescar. Como quem diz assim, não, esse negócio aí de seguir Jesus não deu certo. Como quem diz assim, não, esse negócio de pescar homens, como Jesus tinha proposto, não deu certo. Eu vou voltar a pescar peixe, vou voltar aos meus afazeres. Ele tinha ficado deveras mexido, comovido com a situação, e ele falou: é melhor que eu volte para os peixes, é melhor que eu volte para o barco. Ele diz: vou pescar. E nisso, então, Pedro vai lá e ele começa a sua pescaria. Acontece que ele passa a noite inteira pescando. Só que, durante essa pescaria, durante esse tempo em que ele estava pescando, ele não pegou nada. A sua pesca foi frustrada. E como diz o texto, logo pelo clarear da madrugada, ele, para ser mais específico com vocês, o início do capítulo 21 fala sobre isso que eu disse. Ali no versículo 2, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era chamado de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos. E o versículo 3 diz isso, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe também: vamos contigo. Então eles estavam reunidos ali, aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus, e Pedro diz assim: não, eu vou pescar, eu vou lá, vou para a minha embarcação, e vou parar com esse negócio de pescar homens, e vou pescar peixe de novo. Acontece que Pedro estava tomado por um sentimento, ligado à frustração de ter negado a Jesus 3 vezes, somado ao fato de que ele estava com medo, ele estava apavorado pela condição que ele tinha de ser um daqueles que seguiam a Jesus. Como diz o texto, ali, quando ele estava em volta daquela fogueira, uma das pessoas disse para ele assim: você não é um dos seguidores de Jesus? Então ele estava com medo de morrer também. E nesse momento, tudo isso somado, fez com que Pedro estivesse com vontade, tivesse o desejo de desistir dos propósitos de Deus para a vida dele. E isso aconteceu com Pedro, a rocha. Será que isso nunca aconteceu conosco? De chegar um momento e pensar assim: não, eu quero desistir dos planos e propósitos de Deus para mim. Eu abro mão disso, está muito difícil. É muito difícil ser um seguidor, um servo de Jesus. É muito difícil fazer a vontade de Deus nessa terra, nesse século.
eu abro mão, eu não quero mais isso, porque eu me frustro demais, porque eu tenho tido dificuldades em fazer a vontade de Deus, em ter comunhão com o Senhor. Eu acho que eu não quero mais pescar homens, eu quero voltar a pescar peixe, quero voltar para os meus afazeres antes de conhecer Jesus, quero desistir disso, quero abrir mão disso, porque antes de conhecer a Jesus eu estava lá pescando, e estava tendo minha vida, e estava tranquilo. Então eu quero voltar para essa vida. Acontece que, mesmo nos momentos em que estamos prestes a desistir, Jesus está lá, para prover aquilo que nós precisamos nesse momento. Jesus pergunta: vocês pegaram algum peixe aí? Tem alguma coisa aí para vocês comer? Imagina, passaram a noite inteira trabalhando, pescando, e não pegaram nada, estavam com fome, estavam cansados, com sono. Aqui nós já tiramos mais uma lição. Quando nós estivermos cansados, com fome, com sono, prestes a desistir, Jesus vai estar lá para prover para nós o alimento, o sustento que tanto precisamos. Aí Jesus fala: faz o seguinte, lança a rede do outro lado, lança a rede do outro lado. E nisso eles lançaram a rede, e eles mal conseguiam com o peso, tão grande foi a pesca, o resultado daquela segunda pesca milagrosa. Esse texto é conhecido como a segunda pesca milagrosa. Meu irmão, talvez você tenha passado por momentos assim, de querer desistir dos propósitos e planos que Deus tem para a tua vida. Talvez você tenha chegado nesse ponto, mas eu quero convidar você, com muito cuidado, procure ter sensibilidade de olhar ao teu redor, que eu tenho certeza que você vai encontrar Jesus, trazendo para você o mantimento e o sustento que você precisa, e ajudando você a superar as dificuldades, seja essa dificuldade uma noite inteira de pesca frustrada, ou seja uma dificuldade financeira, seja essa dificuldade o sono, a fome, o cansaço, depois de uma longa noite de pesca, seja essa dificuldade uma enfermidade que você está passando, Jesus vai estar lá, só procure ter sensibilidade para enxergar o Mestre, procure ter a sensibilidade para enxergar o Senhor. Eu quero concluir essa palavra, concluir esse texto, dizendo para você algo muito simples, mas é algo que vai fazer a diferença na tua vida. Na hora que se instalar, se armar uma tempestade na sua vida, na hora que as ondas começarem a balançar a navegação, na hora em que os raios começarem a cair do seu lado, o vento forte impedir você de permanecer em pé, Jesus está lá, e pode ser que Ele chame você: venha para andar sobre as águas. Talvez naquele primeiro momento, vai ficar difícil para você imaginar que vai conseguir sobreviver àquela tempestade. Jesus vai dizer para você: você não só vai sobreviver à tempestade, como eu vou fazer você andar sobre as águas. Talvez, em algum momento você seja pego, seja pega por um momento de depressão e tristeza, e talvez aquilo tome uma grande proporção na sua vida, e talvez os túmulos dessa vida tomem um lugar de Jesus Cristo no teu coração. Nessa hora, vai ter Jesus do teu lado para colher o choro que cair dos seus olhos.
Talvez nessa jornada, nessa caminhada, nessa viagem que você faz por essa vida, você vai ter momentos de frustração, planos que não se realizaram, sonhos que não se concretizaram, mas Jesus vai estar junto com você nessa viagem. Jesus vai estar contigo. Talvez você chegou num ponto, numa condição que você quer abrir mão e desistir dos propósitos e planos de Deus para você. Nessa hora, Jesus vai estar lá na praia, esperando você com o lanche, para te dar força, vigor, sustento, para revigorar as suas forças, e Jesus vai ajudar você a solucionar os problemas. Ele vai te dizer: joga a rede do outro lado, que daí você vai pegar. Experimenta uma outra solução, um outro caminho, experimenta um outro lado, que esse problema vai ser resolvido. A grande questão é, nós temos que reconhecer Jesus, olhar para Jesus e procurar por Jesus, em todos os momentos, em todas as situações, procurar por Ele. Ele vai estar lá, Ele sempre está lá, Ele sempre está lá, seja na tempestade, seja na frustração, seja na viagem, em qualquer lugar Ele vai estar lá, amém? Eu quero convidar você para nós orarmos. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça, sentados mesmo, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por tua imensa bondade e misericórdia, pela tua compaixão, e porque o Senhor revelou para nós, através da tua palavra nessa noite, que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor está sempre junto de nós, mesmo na hora da luta, da dificuldade, da tribulação, o Senhor está conosco. Por mais que seja difícil o momento que estamos passando, o Senhor está conosco. Por mais que seja dificultoso, por mais que a gente encontre momentos de luta nessa vida, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco na hora da tempestade. Obrigado porque o Senhor está conosco para nos consolar na hora da tristeza. O Senhor está conosco em nossa viagem, em nossa peregrinação por essa terra, nos consolando durante a frustração. O Senhor está conosco quando chegamos ao ponto de querer desistir. O Senhor nos pega pela mão, o Senhor nos orienta a tomarmos outras decisões, outros caminhos para solucionar os nossos problemas, e o Senhor também nos dá o sustento, o Senhor nos revigora. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado por isso, por tua imensa bondade e misericórdia, pelo teu amor e pela tua compaixão. E eu agradeço, Deus, por essa igreja, pelas portas abertas dessa igreja. Agradecemos ao Senhor porque temos pessoas aqui hoje ouvindo a palavra, que deixaram o conforto de seus lares, suas casas, para estar aqui tendo esse momento de comunhão, relacionamento e intimidade contigo. Abençoa cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.